Estamos aqui hoje para apresentar nosso trabalho, a importância do lúdico no processo de ensino-aprendizagem de alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na concepção do professor de uma escola municipal de educação infantil em Paraguaçu Paulista, São Paulo. Nosso grupo é composto pela Célia Gino de Carvalho, RA 1700577, e por mim, Karina Martins Machado Casanova Rodrigues, RA 1700320. Tivemos como tutor e orientador o professor Felipe Henrique de Souza Fonseca. Este trabalho de conclusão de curso está sendo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de licenciatura em Pedagogia, do curso Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, tendo como tema a importância do lúdico no processo de ensino-aprendizagem de alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, na concepção do professor em uma escola municipal de educação infantil de Paraguaçu Paulista, São Paulo. O interesse em estudar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, surgiu da necessidade de compreendê-lo adequadamente e seus efeitos no processo de ensino-aprendizagem no ensino infantil. Ocorreu diante do aumento dos casos diagnosticados na rede municipal e das dificuldades que as crianças e os professores apresentavam, tornando o processo desgastante e penoso. Diante dessas premissas, a escolha do tema, a importância do lúdico no processo de ensino-aprendizagem de alunos com transtorno de atenção e hiperatividade, na concepção dos professores em uma escola municipal de educação infantil em Paraguaçu Paulista, nos levou em consideração a percepção de uma necessidade da compreensão do aluno com esse tipo de transtorno, bem também como se os docentes estão preparados para trabalhar com as crianças portadoras de TDAH e proporcionar um melhor desenvolvimento nos aspectos pedagógicos, com vista a uma melhor inclusão escolar e, consequentemente, com a melhora do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, o intuito do nosso trabalho foi a investigação em torno do lúdico, verificando atitudes dos docentes e das crianças com TDAH na prática das atividades lúdicas, importantes para o aprendizagem, sua importância no cotidiano infantil e analisar se tais atividades possibilitam o desenvolvimento e aprendizagem das crianças com TDAH, especificamente na faixa etária de 5 anos, em uma escola municipal de educação infantil do município de Paraguaçu Paulista. Problema e objetivos. A presença de uma ou mais crianças portadoras de TDAH tem, em uma sala de aula, altera consideravelmente sua estrutura, tornando o estresse e o desgaste emocional dos professores em função do quadro clínico da criança, incompatíveis em relação aos demais alunos, fazendo com que o docente tenha que lidar com situações e conflitos decorrentes dos sintomas de TDAH, com a dificuldade de concentração, superexcitação emocional, impulsividade, mudanças no estado de humor e até agressividade, tornando o processo de ensino-aprendizagem desgastante. Atualmente, o contexto social e cultural contemporâneo de negar essa realidade ao educando, devido à falta de capacitação do professor, tornaria quase que inviável o processo de ensino-aprendizagem de forma significativa para o discente. Partindo da necessidade apresentada, esse estudo abordará como problema central da pesquisa a seguinte pergunta: qual a concepção dos professores sobre a importância das atividades lúdicas no processo de ensino-aprendizagem da educação infantil de crianças com TDAH? O trabalho teve como objetivo geral identificar como as atividades lúdicas contribuem para o processo de ensino-aprendizagem de crianças com TDAH na educação infantil, na concepção dos professores em uma escola municipal de educação infantil de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo. Os objetivos específicos foram identificar se o corpo docente está preparado para trabalhar com as crianças com TDAH, aplicar questionário aos docentes e gestores da Escola Municipal de Educação Infantil para saber qual a percepção deles sobre o TDAH
e as atividades lúdicas em sala de aula. Analisar como os professores utilizam as atividades lúdicas no ambiente escolar para auxiliar as crianças com TDAH no ensino infantil da EMEI. Compreender, sob a ótica das políticas educacionais, o papel da inclusão de alunos com TDAH no processo de ensino-aprendizagem. Relacionar as atividades lúdicas com as práticas pedagógicas que vêm sendo aplicadas no ensino infantil. Como justificativa, no campo educacional, a inclusão vem provocando um significativo movimento de transformação nos olhares e práticas pedagógicas, visando atender ao que estabelece a Política Nacional de Educação Especial de 2008, com a perspectiva da inclusão. Em se tratando de uma criança com TDAH, as dificuldades de concentração e atenção são evidenciadas como implicadores no processo de interação do indivíduo. Mas a gente tem que ressaltar que a aproximação e o acompanhamento junto a essas crianças são primordiais e devem embasar-se em atividades que venham possibilitar maior concentração, interação, participação e aprendizagem, oportunizando habilidades de cooperação e, consequentemente, o desenvolvimento integral. O presente trabalho buscou identificar como as atividades lúdicas contribuem para esse processo de ensino-aprendizagem. E, a partir desses estudos e experiências vivenciadas na escola municipal, em Paraguaçu Paulista, bem como assim, procuramos conscientizar os educadores de que problemas referentes à aprendizagem de criança com TDAH pode ser melhorado com a utilização do lúdico junto às práticas educativas e métodos de ensino. Podemos observar que a função maior da escola deve ser de preocupar-se com a aprendizagem associada ao prazer, o que deixou claro que o professor fica responsável de aliar essas duas dimensões. Percebeu-se, dessa forma, a necessidade de dispor de profissionais bem formados, conscientes, convencidos da importância da inclusão, do entrelaçamento do desenvolvimento cognitivo, social e cultural, com o desenvolvimento das atividades lúdicas integradas no processo de ensinar e aprender reciprocamente. Como fundamentação teórica, nos embasamos nos seguintes tópicos: conceituação e causas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, as causas e sintomas, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e a aprendizagem, conceituação de ludicidade, a ludicidade no ambiente escolar, o brincar e a aprendizagem, o jogo no processo de ensino-aprendizagem. Como material e métodos empregados, o estudo foi realizado com 10 professoras e 2 gestoras da EMEI. Na abordagem metodológica, referenciou-se como metodologia uma pesquisa bibliográfica e documental, numa abordagem qualitativa através da pesquisa realizada por meio de observação direta e questionário elaborado com 4 questões desenvolvidas pelo grupo, abordando a temática para que as professoras e gestoras da unidade escolar. A coleta dos dados ocorreu de 16 de setembro de 2009 a 18 de abril de 2021, no período matutino do município de Paraguaçu Paulista, no sentido de captar a percepção sobre o tema em pauta. Utilizamos também, para coletar os dados, os questionários semi-estruturados. Na fase de exploração, o material foi feita uma leitura detalhada, exaustiva de cada resposta. Fomos observando dessa maneira o que surgia de mais relevante conforme o objetivo proposto. Na última fase, a de tratamento dos resultados e interpretação, aconteceu o quê? A organização e a codificação do material, de maneira a serem significativos, que vão estar vendo adiante. Análise e discussão dos resultados. Nota-se que quando as professoras apresentam o conteúdo didático de forma tradicional, os alunos com transtorno de déficit de atenção não demonstram interesse e, na maioria das vezes, conversam paralelamente, distraindo outros alunos, além de não prestarem atenção. Com isso, acabam atrapalhando o andamento da aula, o que prejudica o desenvolvimento do conteúdo a ser abordado pelo docente. No que se refere ao tipo da formação, 10 das entrevistadas são formadas em pedagogia e 2 possuíam magistério nível técnico. Constatou-se também que o tempo de profissão das mesmas variou de 2 anos
a 28 anos de docência. Essa vivência fomentou reflexões mais abrangentes a respeito da importância da utilização do lúdico nas práticas pedagógicas, já que no que se refere à faixa etária, também ficou entre 30 e 50 anos de idade. No que se refere em possuir especialização na área de educação, 40% das entrevistadas responderam que tinham conhecimento sobre como trabalhar com alunos portadores de TDAH, sendo 3 professoras que possuíam especialização em educação especial, 2 pós-graduação em psicopedagogia. As docentes alegaram ser de grande importância a utilização das atividades lúdicas no processo de ensino-aprendizagem dos discentes portadores de TDAH, que participam e interagem juntamente com as crianças, tornando a experiência mais prazerosa. Experiência essa também compartilhada pelas demais crianças da sala. No que se refere à dificuldade em trabalhar com os alunos portadores de TDAH, o corpo docente entrevistado nesse estudo observou que 60% das professoras alegavam dificuldade em trabalhar com os alunos portadores em sala de aula, e que muitas vezes, por não terem laudos ou conhecimento sobre a patologia, consideravam os alunos portadores de TDAH como indisciplinados, por conversarem muito, por serem, às vezes, agressivos, por não interagirem nem com os alunos e não mostrar nenhum interesse na sala de aula. Já no gráfico, que representa o resultado sobre os docentes entrevistados, consideram ludicidade uma aliada no processo de ensino-aprendizagem, constatou-se que 60% das professoras entrevistadas consideravam a ludicidade como uma aliada no processo de ensino-aprendizagem das crianças em geral, e não somente as portadoras de TDAH. Salas estas onde os alunos apresentam maior interação e rendimento no desenvolvimento dos conteúdos abordados de forma lúdica. Já 40% alegam não terem tempo para elaborar atividades lúdicas, pois requerem preparo antecipado, o que atrapalha cumprir o conteúdo das aulas. Observou-se também, durante a análise do questionário, que 60% das professoras entrevistadas e 100% das gestoras destacaram como pontos positivos das atividades lúdicas, que com atividades lúdicas as crianças criam suas interpretações, se sentem livres, expressam suas fantasias e diferentes concepções, assimilam com maior facilidade o conteúdo abordado, interagem com seus pares, interagem com o meio social, se sentem motivadas e apresentam construção significativa do conhecimento. Constatou-se que quando o docente é consciente da importância da ludicidade no desenvolvimento de seus alunos, tem sua concepção mais ampliada, se tornando mais responsável pela sistematização desse processo, podendo oportunizar as crianças de uma forma dinâmica e prazerosa de aprender, já que a educação pela via da ludicidade tem como objetivo um aprender brincando, inspirando uma concepção de educação inspiradora e que leve os alunos portadores de TDAH para conseguir a sua autonomia. Nossas considerações finais são um pouco abrangentes. Durante a realização desse estudo, observou-se a falta de conhecimento por parte dos docentes e gestores de como diferenciar um aluno indisciplinado de um portador de TDAH e como trabalhar com eles. Diante do que se observou, constatamos que toda criança portadora ou não de TDAH tem o desejo de descobrir o mundo através do brincar, pois desperta nelas a criatividade, a imaginação, e o papel da atuação do professor é primordial para a construção significativa desse conhecimento. Então, por isso, os professores devem ser preparados para a construção significativa, para trabalhar a inclusão, não só dos alunos portadores de TDAH, como também do autismo, dislexia, entre outras. Observou-se também que a família tem um papel fundamental no desenvolvimento do ensino-aprendizagem da criança portadora de TDAH.
Pois quando a família já vem observando a criança e percebe que ela necessita de um diagnóstico clínico, a escola será uma parceira nesse caminho. Mas quando a família se nega a aceitar que a criança possa ter algum tipo de TDAH, além do sofrimento da criança pela incompreensão, bronca, castigo por parte da família, a escola fica numa situação difícil, pois ela não tem como recorrer à sala de recursos para auxiliar a professora com esse aluno que precisa de uma atenção maior para ter uma aprendizagem mais significativa. A partir desse momento que o docente começa a utilizar método lúdico, utilizando jogos, brincadeiras, para desenvolver o conteúdo pedagógico, a sua concepção muda. O clima dentro da sala de aula muda completamente. Os alunos, tanto com TDAH, eles começam a interagir mais, participar das atividades, ajudam os demais alunos. A gente observou que esses alunos têm a necessidade de se sentir útil, poder compartilhar o que aprende com os demais. Então, no decorrer do estudo, nós notamos que todos os alunos, e não somente os com TDAH, conseguiram desenvolver de maneira análoga nos processos cognitivo, social, afetivo, durante as atividades com a utilização dos lúdicos. Observamos também que alguns professores tratavam como um incômodo o olhar daquele aluno que não aprendia, que não tinha interesse, que bagunçava, que seguia sem sucesso, tanto na escola como em casa. Então, o quê? Deve-se procurar ajustes na escola e na família, e que, em grande parte, não compreende a criança. Muitas vezes, por falta de conhecimento, eles até não cogitam a possibilidade de que os baixos resultados, a rebeldia, a falta de interesse, a agressividade, são consequências dessa patologia chamada transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No momento atual, que a pandemia, essas aulas remotas, algumas professoras buscam meios de levar ludicidade para os alunos, pois a gente sabe a importância que acarreta o desenvolvimento do sujeito, especialmente nessa faixa etária da educação infantil. Para os alunos com TDAH, ter essa oportunidade, mesmo que distante, sem o convívio social, ter momentos lúdicos na sua sala de remota em casa, é de grande valia. Tanto para ele como para a família, que está se sentindo a dificuldade de fazer com que essa criança tenha interesse no conteúdo que está sendo enviado. E quando as atividades possuem uma estrutura lúdica, o interesse é bem maior. Com esse trabalho, a gente percebeu que as atividades lúdicas são essenciais na educação infantil e primordial para a criança portadora de TDAH, que auxilia na concepção e construção dos seus conhecimentos, ajuda a entender o meio que vive, colabora com o melhor relacionamento, seja com os outros alunos, com o professor e até dentro da família. Além disso, a colaboração do lúdico contempla a formação de indivíduos com autonomia, o suficiente para solucionar seu problema, pensar no si próprio, compreender o mundo, no qual demanda de discernimentos e diversas responsabilidades. Respondendo à pergunta inicial do nosso trabalho, qual a concepção do professor, na concepção do professor, a importância da atividade lúdica no processo de aprendizagem, nós notamos que as diferentes abordagens e a importância da utilização do lúdico só tende a direcionar como eixo norteador sobre a eficácia da utilização dentro do contexto escolar, onde o lúdico vai se tornar uma alternativa para resgatar a alegria, o interesse, o prazer de aprender e de interagir dos alunos portadores de TDAH, contribuindo também no processo de ensino-aprendizagem, não só do aluno TDAH, mas também para ampliar o conhecimento do professor, a visão e possibilitar a utilização de novos métodos de trabalho, o que contribuirá para esse docente se tornar mais dinâmico, reflexivo e entendendo as verdadeiras necessidades do portador de TDAH, ao invés de julgá-lo rebelde, desinteressado e agressivo. Diante dessas premissas e de modo com que foi pesquisado, o lúdico é muito importante no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, principalmente na concepção dos professores. Porque é de vital importância para o docente conhecer o aluno fora da escola, conhecer os sintomas desse distúrbio, dos diferentes métodos de como trabalhar com o lúdico para contribuir para o aprendizado desse aluno e tornar o aprendizado prazeroso, estimulante e a sala de aula um ambiente inclusivo. Nosso obrigado pela atenção. Obrigada.